Orar sempre e constantemente. Cale a boca das ansiedades, que clama vozes incongruentes, expressando inquietudes íntimas e faça silêncio para orar. Tome com os lábios do coração o murmúrio da esperança e module a melodia da prece no país da alma, deixando que as brandas consolações que ressundam dos apelos aos céus harmonizem as emoções interiores em desalinho. A oração é couraça de luz que defende por dentro, imunizando por fora. Veículo dos soluços da terra, converte-se em luz que jorra de cima, como divina resposta em fulgurações inspirativas. Orvalho refrescante acalma, consola e alimenta. Em verdade, não liberta dos sofrimentos nem afasta das provações. Sol abençoado dilata a visão, facultando o discernimento e aclarando os limites do entendimento. Filão de celestes dádivas gera o equilíbrio, conciliando a emoção por situar os filtros psíquicos de registro e captação de energias, além das vibrações inferiores, em mais elevado campo de força mantenedora da vida físico-mental. E como é fonte inexaurível de consolações, vibra em ondas de frequências específicas nos centros do perispírito, atendendo à sintonia nervosa por compensações eletromagnéticas de longo alcance. A oração é manifesta oportunidade de começar ou refazer, convocando o ser ao exame das questões afligentes com o alimento do tempo e do trabalho renovador, para a superação de todo obstáculo no caminho da ascensão. Orar, pois, para pedir, e orar também para agradecer. Pedir, situando o pensamento nas nascentes sublimes da vida superior, e agradecer, para fixar as harmonias recebidas, experimentando o júbilo de quem, reconhecido e emocionado, captou a divina resposta. Orar sempre e constantemente para sair da aflição, evitar a tentação, dominar a ira e entender o sofrimento, ignorar do Mestre, que segue com o espírito estrada fora, sublimando a imortalidade. Amélia Rodrigues. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão.
Olá, meus amigos, as nossas saudações a todos que estão aí chegando no chat, né? Um abraço, as nossas vibrações de paz, de orações, que deve ser uma constante, como o Divaldo Franco falou há pouco na sua mensagem. E vamos iniciar o nosso encontro de hoje. O congresso deixou saudades, né? Vamos partir agora para o encontro estadual no próximo ano. Então, vamos chamar os nossos amigos, nosso irmão Washington e o nosso irmão Carlos Gomes, de Minas Gerais. Então, amigos, sejam bem-vindos, boa noite. Carlos, o seu boa noite ao vivo. Boa noite, meus amigos aí da Bahia, todos que nos assistem nesse momento. Agradeço pelo convite, é muito bom estar aqui mais uma vez. Deixamos a palavra, né, para o nosso irmão Washington e também fazer a nossa prece inicial. É uma alegria. Boa noite, José. Que bom estar contigo mais uma vez. Depois do congresso, né? Primeira reunião nossa. Foi do congresso. Professor Carlos, que bom tê-lo aqui. É sempre uma alegria muito grande estar falando com alguém que entende, né, das aulas universitárias acadêmicas. Estamos Aqui todos na aula, aprendendo. Estamos todos aprendendo. Isso aqui é bonito. Quando o professor entende que está aprendendo, é que a coisa fica muito gostosa. Você tem alegria, né, em dar aulas, é uma maravilha. Então, como o Zé Carlos orientou, vamos concentrar um pouquinho a atenção em nós mesmos, em parando um pouco o movimento, ficando calmos, relaxados, concentrando na nossa respiração. Mergulhados em nós mesmos, uma postura de prece interna, com silêncio e calma na alma, é que nos predispomos à aprendizagem das lições eternas do Evangelho. E nesta noite, que o nosso irmão Carlos possa ser um instrumento por onde a palavra de Deus chegue aos nossos corações. E como de costume, rogamos à equipe espiritual do Centro Espírita A Caminho da Luz que nos visite intimamente, visite o nosso lar, trazendo as bênçãos da mensagem renovadora e otimista do Evangelho. Que nesta noite de orações aprendemos outras formas também de orar. E por que precisamos orar e orar sempre. Se estivermos todos em paz e com alegria no coração pelo nosso reencontro. Que assim seja. Assim seja. Então, Mostro, vamos deixar a palavra para ele, a gente volta um pouquinho mais cedo. Carlos, seja bem-vindo, fica à vontade. Muito obrigado. A oração. Ok. Então, eu quero começar saudando a todos e a todas, com votos de paz, de saúde, muita alegria. Muito bom estarmos unidos aqui, reunidos, mesmo que pela internet, mas por uma causa maior, em nome de Jesus, que pedimos a sua proteção nesse instante, para falar de um dos livros, né, psicografado por Divaldo Pereira Franco, o saudoso Divaldo, e editado pela sua mentora, Joana de Ângeles, que tem um título, né, bastante significativo, como todas as mensagens e livros espíritas, Convites da Vida. E ali tem vários convites que a vida nos faz. Será que estamos sabendo responder aos convites que a vida, né, nos faz todos os dias? E hoje nós vamos falar de um convite que está no capítulo 31,
que é o convite à oração, né? Por isso que já tivemos aí mensagens e a música nos exortando a essa oração. Temos feito a nossa oração como devemos, né? E por que Joana escreveu esse capítulo? Ela se inspirou no versículo do Novo Testamento, né, que está no Evangelho de Lucas, né, no primeiro versículo do capítulo 11, onde diz, né, os discípulos disseram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Veja, desde essa época, né? Por quê? Por que os espíritos pediram isso? Né? Porque eles estavam ali como discípulos, como alunos, aprendendo com o verdadeiro e único mestre da vida, que é Jesus. E com certeza, penso eu, que eles estavam vendo Jesus orar, mas não só falar, mas vê-lo transcender, transfigurar, se iluminar. Então, talvez o pedido tenha sido esse, né? Senhor, deixe-nos sentir isso que nós estamos vendo, né? Nos iluminando, transcendendo em estado de êxtase. Quem sabe, não é? E Joana vai reafirmar, né? Isso ela vai nos chamar a atenção, que não existe motivo que nos impeça de orar, de nos conectarmos com o alto, com a espiritualidade, com Deus, nenhum motivo. E ela reforça, né? Por mais ponderável que se suponha, nenhum motivo pode constituir impedimento para a nossa oração. Nem as atribulações, né, que nos assoberbam no dia a dia, não devem ser obstáculo para essa oração que vai nos renovar. Né? E hoje nós sabemos, né, essa modernidade líquida, né, que é o nosso corre-corre do dia a dia, né, esse termo criado pelo sociólogo Zygmunt Bauman, né, o polonês, que diz que tudo se evapora como os líquidos, né? O hábito de oração também parece que tem escorrido pelos dedos, né? Também estamos perdendo esse hábito e não podemos esquecer que a oração é um alicerce para justamente essa nossa correria dos dias atuais, né? Para a gente ter forças até para correr. Então, orar é fazer luz na nossa caminhada. E Joana vai dizer, né? Com a oração, todas as coisas sob a sua claridade mudam de aspecto, né? E aquelas características que antes eram deprimentes, sombrias, sofrem significativas transformações, ressurgindo com tonalidades diversas. Né? Então, orar é dessedentar-se na fonte da água limpa do amor de Deus. Vamos lembrar da mulher samaritana, né, à beira do poço de Jacó, né, bebendo aquela água na fonte viva de Jesus. A oração nos permite, nos possibilita isso, porque é a oração que dá cor à nossa vida. Né? Aí nós caminhamos, né, pelo esse jardim divino, esse cenário lindíssimo que se abre à nossa frente todos os dias. Mas nesse afã, né, de resolver os problemas, de caminhar já pensando onde vamos chegar, o que vamos resolver, nos tornamos cegos à beleza da vida. E perdemos muitas vezes a sensibilidade e atitude de contemplação. Hoje as pessoas não olham mais para cima. Anda olhando para a palma da mão, para o celular, para o computador, não vê mais o infinito azul do céu, a noite estrelada, a lua. Só se tiver, né, no computador alguém mandar uma mensagem com essa foto, com esse vídeo. Olha no que nós nos transformamos. Temos que parar para realizar essa reflexão, sim, esse programa agora é para isso. Vamos ver como é que nós estamos diante da proposta de Joana, de Jesus, de Emmanuel. É o próprio Emmanuel, que é o mentor, né, de Francisco Cândido Xavier, escrevendo o livro Pensamento e Vida, né, que é o livro de cabeceira, ou deve ser, dos espíritas. Ele diz o que da oração? Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo,
Olha só o conceito de oração para Emmanuel, né? O nosso teólogo espírita, né? Se podemos dizer assim, de tanto que ele escreve e conhece do Evangelho. Ele diz que é com a oração que a gente absorve as reservas, né? Retratando com as leis divinas da renovação permanente que governa os fundamentos da vida. A oração nos renova a cada dia. Né? Então, quando os discípulos pedem a Jesus esse ensinamento, qual foi a sua resposta? Ele ensina a orar. Qual a oração? A oração ao Pai, né? A oração dominical de Domine, né? O Senhor, Deus, e que nós conhecemos como Pai Nosso. E que é uma oração completa, né? Que nós podemos observar ali que tem louvor, tem agradecimento e tem pedido. Por isso que, ao falarmos dessa oração, nós temos que verbalizar com mais vagar, né? Meditando em cada palavra, sentindo cada frase. Começa no título, né? Quando começa o Pai Nosso, né? O nosso é para nos sentirmos uma só família, todos irmãos e irmãs, filhos e filhas desse Pai, que é só amor, esse seu infinito amor, poder e justiça universal. Né? Jesus não começou falando meu Pai, né? Porque não tem exclusividade no amor de Deus. Ele é para todos nós, né? E em todo o tempo em que fizermos a oração. Mas é preciso chamar, é preciso pedir, é preciso até se humilhar para louvar esse ser maior. Esse ser que santificamos o seu nome ao conversar com ele, identificando com o maior amor que existe, inteligência cósmica, inteligência suprema, o todo, uno. E depois, continuando a prece, nós vamos ver que há uma barganha, né? O que estamos barganhando ali? Que nós vamos entrar em seu reino desde que saibamos obedecer às suas leis, satisfazendo a sua vontade e não a minha. A oração também vai falar sobre o reconhecimento do pão material de cada dia, né? Que vai nos aproximar da terra, porque estamos na terra e esse pão vem da terra, né? E nessa hora a gente pensa até nos lavradores que estão lá plantando o meu pão sem mesmo me conhecer. E agradecer e reconhecer o pão espiritual, que esse vem do céu, nos alimenta o espírito constantemente. E aí vamos aprofundando na prece, que vai falar do perdão recíproco, né? Que também não foi esquecido, e Jesus não falou em outra coisa, a não ser o tempo todo perdoar como ato de amor. A prece também vai nos lembrar que estamos em provação nesse planeta, né? E essa provação vem em forma das tentações que devemos pedir forças para resistir e superar, não reclamar. E ela finaliza, né, fazendo um pedido de libertação, para nos libertarmos de todo o mal que habita em nós, né? Principalmente orgulho, vaidade, egoísmo. Olha que lindo que é o Pai Nosso, se a gente começar a pensar sobre ele, né? E Joana, ela ainda vai dizer que a prece nos tira da dúvida, né? Cura a nossa ulceração moral, as nossas chagas do espírito, é segurança, é um bálsamo refazente. Então, é necessário, né? Vamos pensar aqui, realizar uma pausa diária para pensar em Deus. Hoje, nessa modernidade, o sagrado foi tirado de dentro de casa. Jesus foi retirado de dentro de casa. E aí, o que é que fica? O que é que sobra? Então, precisamos frear essa corrida desesperada que leva a lugar algum, né? Muitas vezes, no nosso dia a dia, encontrar um local de refazimento dentro de nós mesmos. Vamos lembrar do que está escrito em Mateus, né, no capítulo 6, versículo 6 também,
que anotou Mateus, o que disse Jesus: quando orardes, vá para o seu quarto, feche a porta, né, e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Não precisa fazer alarde, né, naquelas grandes orações. E essa é a condição para se alcançar o objetivo superior que todos nós almejamos, né, e que é para isso que nos encaminhamos. Então, é possível, né, improvisar uma prece, né, como se fosse aquele atendimento de urgência numa situação de combate. Mas não precisa ritual, não tem palavras repetidas, não precisa ser línguas, né, que ninguém entende. É uma conversa simples, como nós estamos conversando aqui. Jesus está ao nosso lado, os mentores estão ao nosso lado, Deus está muito presente. E Joana ainda vai dizer que a oração é terapêutica, né? Mas precisa ter os cuidados necessários para conseguir resultados dessa terapia. E mais, Joana diz que a oração é um antídoto para qualquer mal. Olha aí, precisamos, né? Procuramos tantos remédios na farmácia, né? E ficamos desesperados, esquecemos às vezes da oração em primeiro lugar, da oração ao tomar o remédio para fazer efeito. Né? Então, precisamos dessa pausa refazente, esse é o termo que Joana usa, pausa refazente, para nos refazer, respirar, conectar com a natureza, olhar para cima, né? Um pedido simples, né? Para poder esse espírito que está aturdido, né? Saltar essa barreira do impedimento, né? Ultrapassar essa barreira, né, porque foi colocada por toda essa desordem que muitas vezes a nossa vida se encontra, e vamos alcançando essa usina inspirativa desse mundo maior. Só que, quando a gente fala em prece, não é aquela oração do desespero, né? Ai, meu Deus, me ajuda, ai, socorro. Isso aí a gente está só com medo, né? Até mesmo no livro Obreiros da Vida Eterna, tem um capítulo lá que eu acho bastante interessante, né? O livro do André Luiz com Chico Xavier, em que eles estão no umbral e tem ali uma estação de socorro, né? Que é a Casa Transitória Fabiano, e tem um dia que tem uma chuva de fogo, né? E os espíritos, né, que estavam lá tocando terror, eles ficam desesperados e querem entrar na instituição, né? Aí começa a pedir, pelo amor de Deus, tem um lá que se ajoelha, chora, fala que está arrependido, que quer uma chance e tal, né? Aí Luciana, né, que está responsável ali naquele momento, chega até, né, a portaria onde está o espírito e faz ali, né, vê ali a sua aura, né, faz uma leitura da sua aura e fala para André Luiz, né, que já estava querendo abrir o portão, falando assim, olha, ele está amedrontado, mas não convertido. Veja, né? Então, no desespero, a gente também faz isso. Né? Faz aquela prece apressada, né? Suplica ajuda, promete mudar, né? Vai mudar de comportamento, vai para o centro espírita, vai para a igreja, né? Ai, socorro, Deus vai me ajudar. A hora que passa o problema, né? Vem a bonança, acaba a tormenta, voltamos à estaca zero, né? Não vai mais a um centro, não vai mais a uma igreja, não faz uma oração até a próxima, né, o próximo tsunami. Então, nós somos assim. Né? Então, precisamos falar de oração não como um fanatismo, né? Não como uma coisa puritana, né? De beatos, mas a racionalidade que o Espiritismo nos apresenta. Porque esse celular para falar com a espiritualidade, para falar com Deus, é a prece, é a oração. Né? Joana até chama a prece como arrimo dos fracos, amparo dos combalidos, sustento dos sofredores, dínamo dos heróis, vitalidade dos santos, perseverança dos sábios, coragem dos mártires. Olha o conceito de prece que Joana nos traz belamente pelas mãos de Divaldo Pereira Franco. Né? Então, ela nos adverte, faze um intervalo nas lutas quanto te permitam as possibilidades e convida-te à oração
nós nos convidarmos a orar, a conversar com Jesus, a querer conversar com Jesus, para podermos prosseguir sem medo pelo caminho da redenção. Aí sim, diz ela, terás um melhor entendimento sobre as coisas, sobre os fatos e sobre as pessoas. E a oração, ela é independente de palavras, né? Pode ser feito pelo pensamento, pode ser uma contemplação da natureza, né? Quando a gente se embevece, se sensibiliza frente à obra da criação, ao olharmos uma flor, o sorriso de uma criança, né? E nos emocionarmos com essa cena, nós estamos realizando um ato de oração, uma conexão com o alto, com o transcendente, com o espiritual, né? É isso que é a oração, é o sentir mais do que falar. E Kardec não deixou passar também esse assunto quando no livro dos Espíritos, na questão 659, ele pergunta aos Espíritos qual o caráter geral da prece. E os Espíritos respondem, a prece é um ato de adoração. Então, orar a Deus, continuam os Espíritos, é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Né? Isso, os Espíritos continuam dizendo que aquele que ora com fervor e com confiança se faz mais forte contra as tentações, né, do mal. E Deus envia ainda os bons espíritos para ficar ao nosso lado. E esse socorro, né, nunca é recusado, desde que seja feito o pedido com sinceridade. E não é por acaso também, né, que o professor Allan Kardec reservou o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo para sugerir várias preces, porque quando ele lançou, né, o livro na primeira edição, algumas pessoas chegaram para ele e falaram, mas eu não sei fazer prece. Então, estão lá várias sugestões, né? Mas é sugestão, né? Porque no Espiritismo não tem aquela prece específica para isso, para aquilo, para desmanchar trabalho, né? Aquela prece forte, né? Não tem nada disso, embora tem gente que entra no centro pedindo essa prece, né? Vamos fazer um trabalho. A gente sabe que não é assim e não tem essa prece. A prece espírita é uma conversa com Deus de coração. É o momento que a gente vai expandir o espírito com o perispírito, o mais alto que a gente conseguir. E aí a gente se aproxima dos luminares, né, que já passaram por aqui, sabem o que é estar aqui, estão sempre prontos a nos auxiliar, né? Então, o objetivo da prece é elevar a alma, não é chamar Jesus para vir para a Terra, que ele já passou por aqui. É nós irmos até ele através da prece, da expansão do pensamento e do sentimento, porque agora vamos correr atrás, né, já que perdemos o tempo quando estivemos com ele, quem sabe. Né? E tem um outro livro de Joana, né, e de Valdo Franco, que ela vai dizer assim, que precisamos sentir Deus em todas as coisas. E isso é conquistar sensibilidade moral e intelectual, né? Porque é reconhecer a nossa incapacidade de entender todos os mistérios à nossa volta. É coisa de Deus, como se fala. Né? Então, quando Jesus afirma, né, que ele e o Pai, né, é um, né? Os dois, né? Eu e o Pai somos um, ele falou da unicidade, que é a única realidade, é o todo, né? Sem que a gente perca a individualidade, a nossa essência do ser espiritual que nós somos, né, nos aproxima uns dos outros e formamos esse todo, principalmente em pensamento. Né? Então, os Espíritos ainda disseram ao professor Allan Kardec que palavras, forma, nada vale. O que vale é o pensamento. Então, devemos orar de acordo com as nossas convicções. E um bom pensamento vale mais do que muitas palavras, né, ditas ao vento, que se repete sem a sensibilidade do coração, ou seja, sem sentimento. Porque oração é entrega, é desprendimento, é
conexão com o invisível. Né? Então, ela vai dizer que, sob o comando de Deus, nunca nos encontraremos a sós. Jamais padeceremos dificuldades e sofrimentos considerados absurdos, ou quando a gente pensa, eu não mereço passar por isso. Posso não merecer, mas eu preciso, muitas vezes, desse desafio. Né? E na prece nós temos a sua inspiração, que vai nos auxiliar a compreender acontecimentos à nossa volta e nos dá força para trabalharmos em favor desse processo de liberdade e principalmente de espiritualidade, espiritualização. Precisamos espiritualizar a matéria e não materializar o espiritual, conforme às vezes a gente vê por aí, até em religiões. Então os espíritos vão explicar que a característica da prece é ser clara, simples e concisa. Cada palavra deve ter o seu alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Ou seja, ela deve fazer pensar, refletir, meditar naquele momento de entrega. E prece é como se estivesse pensando em voz alta, né? A gente está falando com o invisível, né? Embora tenha sempre alguém do nosso lado, a gente pensa, o que eu quero da vida? Né? O que me faz falta? Como posso ajudar o mundo a ser melhor, começando por mim? E aí, quando nós realizamos esses questionamentos, Deus ouve e responde através dos sinais. Só que a gente tem que aprender a prestar atenção nesses sinais, né? Porque eles estão em todos os lugares. A gente vê isso, né? Porque aí você vai aí, né? Faz essa pergunta, abre uma página, né, na internet, vem uma frase ali que fala, nossa, essa frase tem a ver comigo. Abre um livro espírita ou o Evangelho de Jesus e cai uma página, nossa, isso aqui é para mim. Não é? Vai assistir uma palestra, que muitas pessoas chegam na gente e falam, nossa, a palestra de hoje foi para mim. Então, o que é isso? São os sinais, são as respostas, né? Deus ajuda o homem a partir do próprio homem. Então, vamos pedir, sim, nas preces, sinais, respostas, né? Só que ela não vem como uma voz, né? Tem que observar que está à nossa volta a resposta que buscamos. Então, pode-se fazer prece para si mesmo, para os outros, para os encarnados, para os desencarnados, para os amigos e principalmente para os desafetos, para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que estão fazendo sofrer, né? Para os obsidiados, mas também para os obsessores, que nós sabemos da lei de ação, né? Ou de causa e efeito, ação e reação. Não por acaso Jesus ali na cruz fez qual oração? Pai, perdoa que eles não sabem o que eles estão fazendo para eles mesmos. Porque Deus, Jesus conhece essa lei, que o que a gente faz para o outro volta para a gente, muitas vezes com juros. Né? Então, na hora da prece também, a gente ter a humildade de reconhecer a nossa pequenez, as nossas faltas, e pedirmos forças, não para tirar, mas para nos ajudar a diminuir os defeitos e vícios que trazemos de outra existência, né? Principalmente, né? O que nos faz sofrer. E além de pedir para diminuir, né, o que nos faz sofrer, agradecer pelas conquistas, pelos talentos que nós já conquistamos, que já fazem parte de nós, e muitas vezes nós não agradecemos, né, e nem reconhecemos. Né? Nossa, que bom que eu já sei falar, que bom que eu sei escrever, que bom, quantas coisas eu já sei fazer e não agradeço, só reclamo daquilo que eu não sei, eu reclamo da falta e não agradeço o que já está comigo. Né? E nós espíritas sabemos, né, que num centro espírita ou aqui mesmo, toda reunião espírita começa com uma prece, como foi feita aqui pelo amigo Washington, né, e termina também com uma prece. Nessa prece inicial é para quê? Para pedir a autorização da espiritualidade, a bênção para o trabalho, a assistência durante a realização do evento,
né? E na final, para a gente agradecer na certeza que fomos atendidos e sempre somos. E aí eu fico pensando que por que quando a gente se reúne em família ou se reúne entre, né, os funcionários, né, os colegas de trabalho, a gente não faz também uma prece inicial e final? Nós não estamos num país cristão, mas vai falar em fazer prece que a pessoa até torce o nariz numa festa, né? Então, numa prece fervorosa, nós temos autorização do alto até para mudar o curso da nossa vida para melhor, né? Podemos pedir por um filho, né, que sucumbiu aí às drogas, como está acontecendo com muitas famílias, pedir para aquele que se encontra no umbral, que a gente lê os livros, né, de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, e fica conhecendo o sofrimento daqueles que estão no umbral e precisam de prece. A gente vê mesmo André Luiz, né, quando é que ele saiu do umbral? Quando ele fez uma prece. Mas eles são tão perturbados que não pensam na prece naquele momento. Então, quando a gente irradia para ele uma prece, a gente está inspirando também, como espíritos que somos, a que ele faça a sua prece e o liberte, se liberte do umbral. Né? Outra coisa importante que todos nós espíritas fazemos ou deveríamos fazer, o Evangelho no lar. Né? Porque o Evangelho no lar é aquele momento de oração em família. É o momento que a gente chama Jesus para participar conosco, fazer parte da nossa família, da nossa casa, né? Aproveitamos para evangelizar os filhos e todos, né, os componentes da família. Né? Então, é importante o Evangelho no lar todos os dias, né? Ler uma mensagem, uma parte do Evangelho, que seja, para a gente iluminar a própria casa. E quando a gente está passando por um problema sério, né, e quem não está? Quando vem o problema, e a gente sabe que a gente que atrai, não pedir na prece para tirá-lo de nós, né? Porque o que a gente deve pedir, tem certeza que vai receber, é que a gente tenha coragem para passar, força para superar, paciência e resignação para não se revoltar, né? Porque faz parte do nosso crescimento espiritual, nós que atraímos essa situação. Né? E uma coisa que eu costumo dizer, não sei se vocês vão concordar, Deus não dá nada para ninguém, Ele oportuniza, Ele oferece os meios e os recursos para que todos nós, usando do intelecto, da nossa inteligência, do nosso livre-arbítrio, a gente possa resolver esses problemas, porque nós é que plantamos. Então, vamos colher da melhor forma e conseguir a melhor solução. É aquela frase, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, nós sabemos, né, no Espiritismo, que não existe milagre. Existe esforço, dedicação e persistência, porque o único e verdadeiro milagre é a própria vida. Né? Então, Kardec, nos ensinando sobre a prece, ele vai dizer que a prece é uma invocação. Pelo pensamento, o homem entra em contato com o ser a quem dirige aquela prece, né? E que tem por objeto um pedido, um agradecimento, ou uma glorificação, né? Um louvor, como eu já falei aqui. Então, nós te louvamos, Senhor, pela sua grandeza, pela sua infinita bondade. Nós agradecemos pelo dom da vida e nós pedimos força para trilhar da melhor maneira possível esse caminho. Pronto, isso é uma prece. Né? Tem louvor, tem agradecimento e tem pedido. Se for de coração, não precisa ser longa, né? E por quê? Como é que é isso que o Espiritismo, né, como uma fé raciocinada, nos explica? Todos nós estamos mergulhados, né, no éter, né, que o Kardec chamou de fluido cósmico universal. E esse fluido é o veículo do nosso pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Né? Nós estudamos isso nas escolas. Então, quando pensamos em alguém, nós emitimos uma mensagem até ele, uma corrente fluídica que vai ligar, né, um ao outro, quer ele esteja encarnado ou não, quer ele seja um espírito de luz
ou não. Não é? Por isso que a gente não deve falar mal de quem desencarnou, que a gente, né, se liga a ele. Então, Kardec também vai nos informar, né, que o homem obtém o concurso dos bons espíritos que nos sustentam, né, com as nossas boas resoluções e inspiram as nossas ideias. Né? Observar os sinais. Né? Então, nessa prece, nós vamos adquirir essa força moral que precisamos para vencer as dificuldades. É a hora que a gente chama ajuda, chama o SAMU espiritual, né? E isso nos auxilia a voltarmos a caminhar e fazer a nossa caminhada do jeito que devemos fazer, que muitas vezes os problemas vêm no momento que a gente desvia da rota. Né? É o sustentáculo imprescindível, isso mesmo, obrigado pelas contribuições aí. Né? Então, a prece é recomendada por todos os espíritos que vão dizer o seguinte: quando alguém renuncia à oração, ele está negando a bondade de Deus. Olha só. É recusar para si a sua assistência, né, para com os outros, abrindo mão do bem que se possa fazer para a gente. Porque tem gente que pergunta assim: nossa, mas Deus não está vendo que eu estou sofrendo, os espíritos não estão percebendo, né? Não estão vendo o que eu estou passando, por que eles não me ajudam? Muita gente fala isso. Porque prece é um ato de humildade, porque pedir dói o orgulho. Né? E outra coisa, os mentores que vão nos auxiliar, né, nossos guias, eles não invadem a nossa privacidade. Eles esperam a gente pedir e ser claro o que é que nós estamos precisando, para a gente poder ser atendido. Ah, meu Deus, me ajuda. Ajudar no quê? Tem que especificar. Né? Me lembra aqui aquela passagem de Jesus, né, na estrada de Jericó, com o cego Bartimeu. Quando ele chega para o cego, o que ele faz? Ele pergunta: que queres que eu faça? Porque o cego tinha que falar para ele no que ele estava precisando de ajuda. Será que ele não tinha um problema maior do que a cegueira? Ali, no caso, ele fala, né, que eu veja. Mas, de repente, era um outro problema. Então, a gente não pode, a gente ver o problema do outro e já querer resolver. Pergunta primeiro do que você está precisando. Que é o que a gente vê muitas vezes no centro espírita. Será que o problema do pobre é só fome? É só a cesta básica que tem que dar para ele? Ou às vezes é um olhar, uma atenção, um carinho, um abraço, que é mais difícil muitas vezes. Né? Então, os espíritos continuam dizendo que pode-se orar em qualquer lugar, qualquer hora, né? Sozinho, acompanhado, falando, pensando ou somente sentindo. Né? Porque a própria alegria em viver já é uma prece de agradecimento pela vida. Hoje em dia a gente vê muita gente reclamando da vida: não quero reencarnar não, porque eu não quero voltar para cá. É porque não está gostando. Né? E como eu falei, esse milagre de nós estarmos aqui já é motivo de agradecimento diário. E a gente é ingrato a Deus pela vida, quando reclama dela. E reclama a Deus quando o responsável por ela não estar bem somos nós mesmos. Né? Então, e também em qualquer posição, pode ser em pé, sentado, de joelho, deitado, não importa. Né? Deus olha o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa intenção, principalmente quando é uma intenção sincera. Né? E principalmente nós sabemos a necessidade, como eu falei aqui, de fazermos prece para os desencarnados. Isso vai nos aliviar a saudade e vai ajudá-los também. Agradecer na prece por eles terem feito parte da nossa história, por tudo que realizamos juntos, tudo que aprendemos juntos. Essa é a prece para quem já desencarnou, sem se revoltar. Né? Que ele esteja lá se instruindo, se preparando para uma nova oportunidade, para a gente formar uma nova família, porque é assim que acontece. Né? Tem gente que chega no centro e fala assim: eu queria saber aonde que meu familiar, né, que desencarnou, está. Falei, uma mensagem dele. Aí a gente pode perguntar: mas para que você quer saber? Eu quero saber se ele está bem. Aí dá vontade de responder: e se ele não tiver, o que você pode fazer? Você vai lá?
né? Então, o que você pode fazer com essa preocupação com quem está do lado de lá? Prece, oração, confiar em Deus. Se ele não estiver bem, a prece vai fazer bem para ele. Se ele estiver bem, também faz bem para ele, reforça o bem que ele esteja do outro lado. Né? Mas aquela, né, curiosidade, aquela vontade que a pessoa volte só para falar com ela. Isso mesmo, né? Como é que a gente pode viver uma vida, principalmente nós espíritos, sem realizar a prece diária, né? Um lugar também que a gente não pode deixar de fazer prece no velório, né? Uma prece em voz alta para ajudar, que às vezes o espírito ainda está se desligando, às vezes tem espírito que está querendo vampirizar ali os fluidos vitais. Então, tudo que a gente estuda na doutrina espírita tem que colocar em prática. E a prece é que auxilia muito as pessoas, sabemos disso. Né? Principalmente para aqueles que atentaram contra a própria vida, prece diária o tempo inteiro, sem aquela curiosidade, por que fez, por que não fez, e agora, o que vai acontecer com ele? Prece, entrega para Deus, para Maria, que os Espíritos vão auxiliar. Né? E essa prece é que vai ser um refrigério para eles, onde eles estiverem, se estiverem sofrendo. Sabemos disso, né? Temos várias histórias aí que o próprio Divaldo Franco contava, da sua prece, que fez tão bem, até a espíritos que ele nem conhecia, né? Está cheio de histórias assim. Então, os espíritos dizem, orar incessantemente, né? E isso não é favor, é a nossa obrigação, como falou a nossa irmã aqui, que não consegue viver sem uma prece, porque prece é um ato de amor e humildade, né? É como se estivesse fazendo uma assistência ao próximo. Com a prece podemos ajudar muita gente. Né? Você sai de casa, vai fazer uma caminhada, já vai em prece, em pensamento. Né? Enquanto caminha, prece, ou coloca no fone de ouvido uma prece. Né? Vai sair de casa, uma prece pedindo proteção. Voltou para casa, uma prece agradecendo. Vai se alimentar, uma prece ali com os familiares, pelo pão de cada dia. O próprio Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, o que ele falou? A tudo dai graças. E tudo é tudo mesmo. As coisas agradáveis e as coisas desagradáveis que são para o nosso crescimento. Né? Agradecer essas desagradáveis e agradecer até o que não nos aconteceu. Né? Então, a gente tem nas obras, né, da Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, em que ali tem uma situação de um rapaz, né, que, quando ele chegou em casa, não, esse é de Missionários da Luz, né? Ele chega em casa e tem duas entidades com ele, né, vampirizando ele lá. E essas entidades, André Luiz vê que elas não entram, né? E aí o Espírito Alexandre, né, nesse livro, vai orientá-lo dizendo, né, que a prece traça fronteiras vibratórias e nessa casa, diz ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Então ele vai dizer que o lar se torna um santuário doméstico quando encontra pessoas amantes da oração e dos sentimentos elevados. Ele se converte um campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Olha a fala do Espírito Superior. Né? Então, eles falam que a companheira desse nosso irmão que está obsediado é que garante a tranquilidade da casa com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que o seu espírito se nutre. Né? Então, prece, meditação elevada, pensamento edificante é que purifica o nosso lar com o melhor perfume, ilumina, protege a nossa casa, protege até a vizinhança. Então, ele vai dizer que a prece centralizada na oração, na mente centralizada na oração, pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ao infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Então, nós temos Paulo sempre nos ensinando, todas as vezes que lemos as cartas de Paulo, parece que ele escreveu para nós, são sinais também.
No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Agostinho vai nos deixar a seguinte mensagem: a prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que nos conduz a Deus. No recolhimento, na solidão, estais com Deus. Avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Também vós, orai como o Cristo, levando a sua cruz através do Gólgota, carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhes perpassavam na alma. Então eu quero aqui ir concluindo com um poema que está no primeiro livro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é o Parnaso de Além Túmulo, do autor, né, que se chama José Silvério Horta, e que tem esse título Oração, que se refere ao Pai Nosso. Diz ele: Pai nosso que estais nos céus, na luz de sóis infinitos, paz de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, da luta e do sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo do desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Então, com esse poema, eu me despeço, agradecendo pela oportunidade da reflexão e que continuemos com as nossas preces e a nossa conexão com o alto, graças a Deus. Microfone, Zé. Microfone, Zé. Agradecer a Carlos e deixar a palavra com você, Washington. Quer falar alguma coisa? Rapaz, se eu falar alguma coisa aqui, vai desmerecer o meu amigo. Mas eu vou falar, que eu não vou falar, porque eu não posso falar agora. Ô, Carlos, a mensagem realmente, ela traz aqueles detalhes, né? Então, tem um parágrafo, é o antepenúltimo, que eu achei... não. Esse aqui, ele diz o seguinte, que ela fala que é possível improvisá-la quando se fora um atendimento de urgência em situação de combate. Ou seja, quando ela fala que é possível improvisar, existe um padrão, né? Existe uma regra. Porém, essa regra não é absoluta. Ela nos esclarece que é possível improvisar numa emergência, né? No hospital, um acidente. Então, você, como diz Divaldo, ele tem um vídeo sobre isso, e é muito interessante. Ele narra que quando ele, Divaldo, ora a Deus, ele faz assim: Pai nosso, não é preciso mais nada. Ele sente a descida do socorro, mas ele é de volta, né? Somos nós.
Mas nós temos também essa capacidade, né? Eu penso que é uma constante aprendizagem o ato de orar. Não é igual autoescrever, claro que a oração ela tem muito mais sentimento, sublimação do que a escrita ou qualquer outra coisa, mas eu acredito, na minha santa ignorância, que a oração também nós aprendemos a orar. E a partir do como nós comentamos no bastidor aí, como diz Leon Tolstói, arar também é orar. Por isso que Kardec diz, e fora da caridade não há salvação. Não é caridade que você colocou muito bem, de dar pão, não, isso não é caridade, isso é assistência social. Mas como você se predispõe ao bem, ao fazer o bem, você está orando, como ensinava muito a freira Madre, Irmã Dulce, aqui no estado dela, quando nós estivemos trabalhando na adolescência, ela dizia engraçado, meu filho, a gente ora andando, a gente ora trabalhando, a gente ora cuidando do doente, não para para orar não. Então é isso, Zé Carlos. Eu gostei muito das observações que só acrescentam para a gente um aprendizado, né? Que ainda é incipiente, né? Estamos aprendendo as coisas do Espírito. Eu acredito. Muito obrigado. Estava me lembrando, aqui de manhã cedo, eu gosto de dar alguma caminhada, e eu vejo alguns irmãos, né, católicos que estão caminhando e estão com o texto na mão ali. Né? Contato com a natureza e aproveitando e também buscando Deus e fazendo o útil ao agradável, né? Então, a oração tem que estar, como disse Joana, tem que ser constante em todos os momentos da nossa vida, tanto na alegria quanto na dor. Só para encerrar, eu estava na janela, né, do meu quarto, já tem algum tempo, mas nunca me esqueci, Carlos e Austin. E eu moro perto assim, da Secretaria de Saúde, né? E aí ouvi uma voz, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, mas falando de uma forma tão alta e emocionante que eu tive a curiosidade de abrir a janela. Eu vi que era uma mulher andando e fazendo assim, obrigado, meu Deus, oh, meu Deus, obrigado, meu Deus. Eu falei, olha, acho que ela teve um bom resultado nos exames dela e está agradecendo a Deus. Que felicidade. Você merece, minha irmã. Então, a oração ajuda em tudo. Carlos, você colocou uma coisa muito interessante e até a Marione também comentou, que Deus nos responde a tudo, só que não é da maneira que nós queremos. Ele responde da maneira que nós podemos entender. E é como? Com sinais. É uma criança, é um passarinho, é um copo que cai. São sinais. Na Brahma Kumaris, também um mestre uma vez falou isso na yoga, que ele está viajando no carro, né, na estrada, e nós não podemos ficar dirigindo olhando para o retrovisor do carro olhando para trás. Nós que olhando os sinais que a vida apresenta para você não bater o carro, não adiar sinaleira, e assim vai. E aí, e no aspecto espiritual? Como é que ficam os sinais que Deus nos manda? Então, eu achei bacana a sua colocação, e inclusive repetindo que a Marione também anotou. Acho bonito isso, quando a gente fala e produz um eco, né, nas pessoas. É bonito demais. É bacana. A oração tem muito assunto, viu? Muito assunto. Nem puxe. Nem E puxe. muitas comprovações. Aquela mãe, cara, me perdoe a ousadia, aquela mãe que tá um menino com febre de noite em casa, não tem como ir para lugar nenhum, ela se ajoelha, faz a oração, não dá nada à criança, faz sua oração com fé fervorosa, pouco tempo depois o menino passa febre, o esposo, o que seja, né, recupera
a saúde. Eu acho isso. E tem relatos assim nessa natureza. É impressionante. José, se tu deixar aí, a gente fala até meia-noite de prece. É muito bonito. Queria agradecer também a muitos, Carlos, aí de Minas Gerais, que estão aqui nos assistindo, né? É uma integração Minas e Bahia. Minas e Bahia. Receba o nosso abraço e a nossa gratidão. Obrigado. Então, lhe convido para você fazer a nossa prece. Logo depois eu faço um vídeo e a gente se despede lá no estúdio. Você faz a prece de... Já que falamos de prece, não é? Então, vamos exercitar. Vamos à prática. Eu agradeço, né, aos amigos, muito bom estar com vocês mais uma vez, a todos que estiveram presentes. E vamos agradecer ao Pai em que pudemos falar de Jesus, falar de amor, falar de transcendência, de espiritualidade. E quando falamos, sentimos que não somos daqui, estamos passando por uma experiência na carne, mas somos seres espirituais. E como seres espirituais devemos caminhar por aqui como tantos que vieram antes de nós e souberam fazê-lo. Nesse instante agradecemos, mas mais uma vez pedimos força para a nossa caminhada e para todos aqueles que pudermos auxiliar com um olhar, com uma palavra, com um pensamento e com uma ação no bem. Agradecemos os espíritos amigos sempre presentes que confiam em nós e aguardam o nosso crescimento, graças a Deus. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes os meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de
ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, 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 que tu me amas.